todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do Robson 2.0. E antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para vocês curtirem esse vídeo, se vocês gostarem. Se vocês não gostarem, dá o dislike, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você gosta do meu trabalho e quer dar um incentivo, né, inscreva-se no meu Apoia-se, que está na descrição desse vídeo também. E vamos ajudar os outros canais católicos aí a crescer e dominar esse YouTube logo de uma vez, né? Então eu aconselho para vocês a se inscreverem nesses canais aqui, que aparece aqui nesse card. Todos os canais parceiros, e garanto que vocês não vão se arrepender. Hoje eu vou responder a esse rapaz do canal Livros e Teologia. É um canal onde o rapaz se propõe a fazer resenhas de livros, né? E inclusive é o rapaz que disse em duas lives, por duas ocasiões, disse que o livro Pastor de Hermas era um livro, uma das piores coisas que ele já tinha lido, e que ele não sabia quem era o autor do Pastor de Hermas. Ele não sabe quem que é o autor do Pastor de Hermas. Certamente ele não deve saber também quem que é o autor do Evangelho de João, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Mateus. Ele não sabe também de certo quem é o autor das cartas de São Paulo. O Pastor de Hermas, ele não sabe o autor. Então, enfim, né, deixando essa curiosidade de lado, eu vou me referir ao vídeo que ele fez aqui a respeito do purgatório, né? Então ele resolveu fazer uma playlist ali e colocar na playlist dele somente coisas referentes ao catolicismo, referentes à religião, tentando refutar o catolicismo, né? E esse é um vídeo, são dois vídeos, eu tenho o vídeo 1 e o vídeo 2, e eu vou deixar aqui na descrição também para vocês, entendeu? Se vocês quiserem lá conferir, porque aqui está editado, se vocês quiserem conferir na íntegra, tá lá, vou deixar os links aqui na descrição desse vídeo também. Enfim, ele resolveu fazer dois vídeos na intenção de provar a inexistência do catolicismo, provar que a Igreja Católica está errada. Então, a gente vai acompanhar aqui esse vídeo. Espero que ele não dê strike no meu canal por eu estar mostrando o vídeo dele. Afinal de contas, se ele se dispõe a um debate, então um debate tem que ter dois interlocutores, né? Ele falar sozinho não é debate, ele falar sozinho, ele está falando com as paredes. Então, vou fazer esse vídeo de refutação. Vamos ver o que vem pela frente, vamos acompanhar junto aqui. E esse livro me ajudou a entender, pelo menos, a doutrina, entender um pouco realmente o que eles acreditam que seja o purgatório, ok? Ainda que eu continue não concordando. Então aqui primeiro eu queria comentar essa fonte que ele usa para ele ter estudado sobre a doutrina do purgatório. Qual que é a fonte que ele usou? Foi o catecismo? Foi o Denzinger? Foi algum documento do magistério da igreja? Não. Ele pegou um livro de um católico, um livro sobre apologética, e ele usou o livro do católico. Então ele usou os argumentos do autor do livro. Um livro que eu não sei qual que é ponto de vista desse autor, não sei se ele é um teólogo, eu não sei se ele é um teólogo liberal da libertação, se ele é um teólogo da ala Jujuba, da ala Red Thread, eu não sei se esse livro tem um imprimatur, se esse livro é autorizado pelo bispo do autor, né? Não sei. Então, mas ele usou um livro de um católico como fonte para entender o que é o purgatório. Em primeiro lugar, eu queria deixar uma dica para você, meu irmão. Para você não bater no espantalho, vá direto à fonte limpa. Vá direto ao que a igreja diz, não ao que um autor de um livro diz. Tem isso aqui, ó. Vai ver isso aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Catecismo da Igreja Católica. Vê aqui o que é o purgatório, para depois você tentar refutar, contra-argumentar, né? Porque você
bateu no espantalho, eu sinto muito. A princípio, eu nem ia responder esse vídeo, porque o vídeo todo foi em cima do espantalho. Então, é estranho a gente gravar um vídeo, né, de um cara... O cara vai lá e grava um vídeo falando, eu vou refutar o catolicismo. Tá bom, aí você vai ver o que ele tem de conteúdo. Aí o conteúdo dele no vídeo, o que é? É um livro de um católico que diz que 2 mais 2 são 5. Aí ele passa o vídeo inteiro dele provando que 2 mais 2 não são 5, 2 mais 2 são 4. Você vai se dar o trabalho de responder uma coisa dessa? O cara bateu no espantalho. Mas esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. A fonte dele é um livro de um católico que lá do fim do mundo. Não sei de onde ele tirou isso aí. Entendeu? Então por isso que ele bateu no espantalho. O vídeo dele inteiro é batendo em espantalho. Então, a maior parte desse vídeo sequer eu vou refutar ele. Eu vou apenas desfazer o espantalho dele, entendeu? E é um tipo de vídeo que eu adoro fazer, porque se protestante assistisse esse meu vídeo aqui, cara, vai ver que protestantismo é uma cilada. Vamos lá, vamos continuar. O primeiro argumento que nosso livro aqui está na Bíblia, os versículos católicos expõe, é justamente uma passagem bíblica, lá de 1 Coríntios 3, de 11 a 15. Esta é a principal ou única passagem exposta aqui no livro que, segundo eles, embasam a doutrina do purgatório. Então, para vocês verem, o livro é tão bom que o principal argumento do livro, o que é? É uma passagem bíblica. Olha que maravilha. O principal argumento que ele tem, e ele diz que, além de ser o principal, é o único. Então, o único argumento que o autor do livro traz é uma passagem bíblica, né? E daqui a pouco a gente vai entrar em maiores detalhes sobre essa passagem. Mas enfim, eu queria dizer para ele que não é só uma passagem bíblica, há outras, né? Essa que ele citou, que é de 1 Coríntios capítulo 3, versículos de 11 a 15, né? Mas há outras. Embora nós não sejamos sola escritura, mas mesmo não sendo sola escrituristas como vocês, nós temos sim argumentos bíblicos. Como está lá, primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 19. É neste mesmo espírito que ele foi pregar aos espíritos que eram detidos no cárcere, aqueles que outrora, nos dias de Noé, tinham sido rebeldes. Aqui Pedro não se refere à realidade do purgatório. Ele está se referindo à realidade das almas do Antigo Testamento. Porém, ele fala dessa realidade onde os espíritos estavam presos em cárcere, esperando serem purificados. Entendeu? Já haviam os que estavam salvos, haviam os que estavam condenados, mas para entrar na realidade do Novo Testamento, na comunhão dos santos, eles precisavam ser purificados. Uma realidade, está aqui, 1 Pedro 3,19, Mateus 5, versículo 25 e 26. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, e o juiz entregue ao seu ministro, e sejas posto em prisão. Em verdade te digo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. É uma parábola, mas toda parábola tem um fundo espiritual, um fundo prático. Mateus 5, 25 e 26. E você vê, inclusive, profetas do Antigo Testamento prevendo a realidade do purgatório. Está lá em Isaías 6, capítulo 6, versículos 5 ao 7. Né? Ele fala, ai de mim, gritava eu, estou perdido porque sou um homem de lábios impuros e habito com o povo também de lábios impuros. E, entretanto, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos seus serafins voou em minha direção, trazia na mão uma brasa viva que tinha tomado do altar com uma tenaz. Aplicou-a na minha boca e disse, tendo esta brasa tocado seus lábios, teu pecado foi tirado e tua falta apagada. Então,
Há outras passagens também, mas eu não vou ficar citando passagem, senão vai ficar o vídeo inteiro aqui, né, mencionando a Bíblia. E esse não é meu intuito. É apenas de dizer que não tem só uma passagem. E também a gente não se respalda somente em passagens bíblicas para contemplar a doutrina do purgatório. Então seu livro está muito fraquinho. Se esse aí é o único argumento em favor do purgatório, está muito fraco. E se é a única passagem, embora seja uma passagem boa, né, que a gente vai ver ainda ela aqui, também está muito fraco esse livro. Vamos lá, vamos continuar. Então depois que a pessoa morre, ela então vai se encontrar com o Senhor, e quando ela se encontrar com o Senhor, vai ter aqueles que vão passar direto, mas vão ter aqueles que vão precisar expurgar um pouco dos seus pecados. E aí então, esse seria o fundamento do purgatório. Aqui ele diz que depois que nós morremos, nós vamos como que ele fala, nos encontrar com Deus, né? E vamos ter nossos destinos traçados. A Bíblia não fala isso. Ele vai, eu acho que citar a passagem de Hebreus aqui mais adiante, a gente vai ver também, se eu não me engano. Mas a Bíblia não fala que nós vamos nos encontrar com Deus, né? Fala que nós vamos estar no tribunal do Senhor. E na passagem de Hebreus fala que depois da morte vem o juízo. Nós vamos morrer uma única vez, depois da morte vem o juízo. Isso está em completa sintonia com a questão do purgatório. Protestantes pegam umas passagens ali, eles acham que descobriu a galinha dos ovos de ouro. Nossa, depois de 2000 anos, encontrei uma passagem aqui que refuta a Igreja Católica. Acabou a doutrina do purgatório, por quê? Porque depois da morte há o juízo. E daí, meu irmão? O que isso tem a ver com a doutrina do purgatório? A alma do purgatório já está salva. Mas eu acho que ele vai entrar nessa questão de novo e eu vou abordar isso de novo. Mas não tem problema nenhum. Agora, o que ele falou nesse áudio aqui, nessa parte, é que nós encontraremos a Deus. Isso a Bíblia não fala. Na Igreja Católica, há uma doutrina em torno da questão chamada visão beatífica. Somente uma alma perfeita, um santo, contempla Deus face a face. Fica diante de Deus. Nós chamamos de visão beatífica. O que é a realidade do purgatório? São almas que já estão salvas, né? Mas não contemplam Deus face a face, ainda não receberam a visão beatífica, estão privadas da visão beatífica. São como os santos que estão no céu, eles estão salvos do mesmo jeito, só que não receberam a visão beatífica, né? Então, diferentemente disso que você falou nesse trecho aqui. Então aí já é uma divergência entre o que você crê e o que nós cremos, entendeu? Mas como você está se propondo a bater no purgatório, você tem que levar em conta o que nós cremos, não o que você acha, né? Não o que você acha que nós cremos. Vamos continuar aqui. O mais ilegal está para vir ainda. Paulo fala dentro do próprio texto de galardão e não de purgatório, salvação, esse tipo de coisa. Ora, ele está dizendo o seguinte, olha, aqueles que foram diretamente aprovados receberá um galardão, ok? Aqueles que não tiveram a obra aprovada, mas ainda são salvos, por isso que a salvação não é por obras, mas as obras vão contar para o galardão. Então, aqueles que não tiveram as suas obras aprovadas não receberá o galardão. Esse é o detrimento, essa é a penalidade para quem não teve as suas obras aprovadas. Não receberá galardão. É somente isso que o texto está falando. É forçar muito a barra. É pegar um texto totalmente fora do contexto e colocar elementos no texto que o texto não está falando. Hora nenhuma Paulo fala a respeito de um período que a pessoa terá que ficar em um lugar para que depois ele fosse ao paraíso. Não tem nada disso no texto. Então, é muita forçação de barra pegar esse texto e falar que esse texto fala
de purgatório. O texto que ele se refere é do capítulo 3 de Coríntios, né? O autor do livro usou o versículo 11 ao 15 e ele falou que tem que botar o texto no contexto. Ele falou que no capítulo 3 não diz respeito a nenhuma realidade espiritual, diz respeito apenas a galardão. Cara, eu nem entendo esse negócio de galardão. Essas linguagens protestantes, eu sinceramente, galardão. No entendimento do cara aqui, Paulo está pregando o quê? Uma espécie de teologia da prosperidade. Você barganha com Deus. Se você for um bom funcionário, Deus vai te pagar. Aí se você for um ótimo funcionário, você vai receber a mais. Aí se for um funcionário medíocre, aí você vai receber menos. Então é a barganha, você está barganhando com Deus, entendeu? É uma espécie de teologia da prosperidade no mundo espiritual. Eu nem sei que esse negócio de galardão, o texto nem fala de galardão, cara. Você pega um texto, sabe, um texto rico, que traz um monte de ensinamento e você reduz ao quê? Galardão. Quem tiver boas obras vai ganhar um galardão maior do que quem tiver obras ruins vai ganhar. Cara, o texto não diz nada disso, nem fala em galardão. Sei de onde você tira essas coisas de galardão, cara. Mas vamos ao texto, cara. Você falou para pôr no contexto? Vamos pôr o texto no contexto. Então vamos lá, vou pegar o capítulo 3, do versículo 1 até o 15, que é o que nos interessa. Né? Começa assim: a vós, irmãos, não vos pude falar como a homens espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Eu vos dei leite a beber, e não alimento sólido que ainda não podíeis suportar, nem ainda agora o podeis, porque ainda sois carnais. Então Paulo está falando o seguinte, que ele já havia escrito uma carta para essa comunidade, inclusive essa é uma carta apócrifa, que ninguém tem conhecimento, não chegou até nós, é a chamada terceira carta aos Coríntios, mas que Paulo escreveu antes dessa, que é a primeira. E nessa carta que Paulo escreveu anteriormente, ele tratava dessa questão, a questão da divisão lá dentro, que alguns diziam que seguiam os ensinamentos de Paulo, outros diziam que seguiam os ensinamentos de Pedro, outros falavam que seguiam o ensinamento de Apolo, né? Então Paulo escreveu anteriormente falando dessas picuinhas. E nessa carta aqui agora ele fala, na primeira carta eu não pude falar de coisas espirituais. E eu acho que ainda não posso falar de coisas espirituais porque vocês não estão preparados, né? E ele continua: com efeito, quando houver entre vós ciúmes e contendas, não será porque sois carnais e procedeis de um modo totalmente humano? Quando entre vós um diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é isso um modo de pensar totalmente humano? Pois quem é Apolo e quem é Paulo? Simples servos, por cujo intermédio abraçaste a fé, e isso conforme a medida que o Senhor repartiu a cada um deles. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Então aqui Paulo já começa a introduzir uma realidade espiritual, né? Ele fala sobre o modo carnal deles agirem, né? Sem espiritualidade nenhuma. E trata essa questão da divisão lá, uns seguiam Apolo, outros seguiam a Paulo, né? E ele continua: assim, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas só Deus, que fez crescer o que planta, que fez crescer. O que planta ou o que rega são iguais. Cada um receberá a sua recompensa segundo o seu trabalho. Nós somos operários com Deus, vós o campo de Deus, o edifício de Deus, segundo a graça que Deus me deu. Como sábios arquitetos, lancei o fundamento, mas outro edifica sobre ele. Então aqui Paulo faz uma analogia, né? Ele faz a analogia do trabalho deles, dele e de Apolo, faz uma analogia com o trabalho comum, do operário comum. Ele faz uma analogia de Deus como de um
um senhor comum, um chefe comum. É uma analogia, né? Ele fala, o meu trabalho e o de Paulo são os mesmos, e cada um vai receber, né, conforme o seu trabalho, segundo o seu trabalho. É isso que ele fala. Ele fala em recompensa, algumas traduções trazem pagamento, e o cara coloca aqui galardão. Não sei de onde que ele tirou galardão, mas enfim, né? Fala de recompensa por trabalho. Pronto. Só que agora, Paulo já entra numa outra coisa elevada, no ensinamento mais espiritual, né? E ele continua. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Agora, se alguém edifica sobre este fundamento com ouro, ou com prata, ou com pedras preciosas, com madeira, ou com feno, ou com palha, a obra de cada um aparecerá. Ou seja, tanto Paulo, quanto Apolo, ou quanto qualquer outro apóstolo ou discípulo de Jesus, pregou fundamentado, usando como fundamento Jesus Cristo. E qualquer outro que pregar terá que ser sobre os fundamentos de Cristo. E cada um desses, né, a Bíblia diz, edifica sobre este fundamento com ouro. Cada um edifica com ouro, ou com prata, ou com pedras preciosas, com madeira, ou com feno, ou com palha. E a obra de cada um aparecerá. É disso que ele está falando. A obra daqueles que ensinam em nome de Jesus Cristo. Aí o texto continua. O dia do julgamento irá demonstrá-lo. Quando que as obras serão demonstradas? No dia do julgamento. O dia do julgamento. Isso não é uma realidade espiritual? Paulo está falando do quê aqui? Não está falando do juízo particular, que lá de Hebreus, que você mesmo mencionou, o livro de Hebreus, está determinado uma vez que nós morremos, uma única vez, em seguida vem o juízo. Aqui, o juízo aqui, o dia do julgamento irá demonstrá-lo. Que julgamento? Que dia de julgamento? O dia que você será julgado, seu julgamento individual. Irá demonstrá-lo. Demonstrar o quê? As suas obras. Como você disse que não está falando de uma realidade espiritual aqui, meu irmão? Você está falando de funcionário, galardão, receber galardão. Será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Se pegar fogo, se resistir, se for uma obra firme, com fundamentos firmes, receberá recompensa. Ou seja, vai ser julgado. Se a sua obra for sobre um fundamento firme, você receberá a recompensa, que é o quê? A visão beatífica, comunhão dos santos, o céu. Se pegar fogo, arcará com os danos. Ele será salvo. Ou seja, se pegar fogo, se for uma obra que pega fogo, você arcará com os danos. Você será salvo, porém passando de alguma maneira através do fogo. Diferente dos outros que não pegaram fogo. Cara, não é purgatório aqui, meu irmão. Não está falando uma coisa espiritual. Um texto tão rico, cara. Tão rico. Uma mensagem tão rica. E você reduz ao quê? A galardão. Deus vai dar um galardão maior para um, galardão menor para outro. Olha o texto aí dentro do contexto. Fala de o dia do julgamento. Né? Fala que uns serão salvos e outros serão salvos passando pelo fogo. O que tem a ver com galardão, cara? E você, leitor assíduo faz resenha de livros, cara. Você não consegue compreender um capítulo bíblico. Cara, tá mal de interpretação de texto, hein, cara? Pra quem faz resenha. Então, vamos lá continuar. Agora vem a parte importante. Aqui primeiro o autor de Hebreus está falando, olha, Cristo morreu por nós de uma vez por todas para aniquilar o pecado. E aí ele continua. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não vem purgatório.
Não vem uma fase de transição. Depois da morte vem o juízo. Não existe mais chance depois da morte. O purgatório é uma chance depois da morte? Chance do quê? Chance do quê? Pelo menos uma coisa eu achei boa, né? Porque você é uma pessoa que não acredita no sono da alma, você acredita na consciência da alma depois da morte. Já que vem, depois da morte vem o juízo, então você crê no juízo individual, não somente no juízo final, porque depois da morte vem o juízo. Você quer que as almas tenham consciências, porque não dá para julgar alguém sem consciência, se alguém não puder responder, se alguém não lembrar do seu passado, como ela vai ser julgada, como vai ter condições de se defender. Então, pelo menos isso é um ponto bom, né? Pelo menos tá meio caminho para aceitar a intercessão dos santos, né? Mas, cara, esse texto está totalmente em sintonia com o purgatório, não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver. Isso que dá, cara. Bater em espantalho, cara. Putz, o cara faz 2 vídeos batendo em espantalho. Perdeu tempo, meu. Você perdeu o tempo da sua vida. O tempo que você poderia estar, sei lá, não sei lá, fazer qualquer coisa. Até limpando a areia dos gatos. Seria mais aproveitado do que gravando a porcaria dessa. A questão de os protestantes fugirem do sofrimento não encontra base, porque eu poderia dizer a mesma coisa dos católicos. Dizer o seguinte: o purgatório foi criado pelos católicos porque eles não aguentam sofrimento. Como assim? Como eles não acreditam ou não aguentam dar notícia para alguém de que aquela pessoa, caso não tenha encontrado Jesus, ela vai para o inferno diretamente, como isso era muito trágico, né? Dizer para uma pessoa que ela foi direta para o inferno, né? Que não há possibilidade. Chegar para uma mãe que perdeu o filho e falar o seguinte: não tem segunda chance. Seu filho tinha a chance aqui na terra. Agora que morreu, não existe mais chance para ele. É muito sofrível. E aí o que nós fazemos, no caso os católicos fazem, inventaram um purgatório para falar para essa mãe, para falar para um pai de alguém, para falar para as pessoas o seguinte: não, ainda existe uma esperança, ele pode estar no purgatório. E então você ainda pode salvá-lo através das suas orações, através das suas manifestações religiosas, doações, indulgências, esse tipo de coisa, você ainda pode salvá-lo, ok? Na verdade, quem não aguenta sofrimento, nesse caso, são os católicos, né? Porque eles criaram uma espécie de repescagem do tipo: olha, eu não preciso dizer que não existe mais chance depois da morte. Eu posso dizer que ainda existe uma possibilidade aberta aí, ok? Então, como você vai falar que uma alma que pode estar no purgatório não está sofrendo? É diferente do sofrimento do inferno, mas é um sofrimento, né? Sofre do mesmo jeito. E mais uma coisa, né? Para definir uma coisa aqui, acabar de vez com o espantalho. Catecismo número 1030, né? Diz o seguinte: Catecismo da Igreja Católica 1030, que é algo que você deveria ter usado como fonte. Vai dizer o seguinte: os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, não perdoados, purificados. Perdão dos pecados é diferente de purificado. Embora tenham garantida a sua salvação eterna, quem está no purgatório já foi salvo. Passam após sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária. Coisa que o protestante não sabe o que é. O protestante não sabe o que é santidade. Você pergunta para o protestante o que é santo. Santo é uma pessoa escolhida, separada por Deus. Então eles não sabem nem o que é santo, vão saber o que é santidade? Obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Isso que é o purgatório, cara. Então, na próxima vez que for gravar um vídeo, grava com base nisso aqui. Não com espantalho, pra você ficar batendo espantalho e passar vergonha na internet que você está passando agora. Coisa feia, cara. O cara nessa idade aí, passando vergonha. Se fosse meu filho, eu ia dar uma chinelada nele para deixar de ser bobo. Mas vamos lá, vamos continuar. A Igreja Católica criou o purgatório somente em 1439.
Em 1438, houve um concílio da Igreja Católica na cidade de Ferrara. Esse concílio começou a falar sobre a doutrina do purgatório. Esse concílio arrastou-se até 1439 em uma outra cidade chamada Florença, e somente em 1439, no concílio de Florença, que a Igreja Católica determinou a doutrina do purgatório como uma doutrina católica. 1439 é o auge da Idade Média. Então, Matthew Henry não está tão errado. Ele falou que a doutrina do purgatório nasceu na Idade Média, ou foi confirmada pela Igreja Católica na Idade Média, e foi isso que aconteceu. Esse aí ele já está citando um livro protestante que desfaz a doutrina do purgatório. Ele diz que o purgatório, o livro diz e ele chancela, né? Ele usa o livro no vídeo dele. Ele diz que a doutrina do purgatório foi formulada no Concílio de Florença, 1439, no auge da Idade Média. Cara, puta merda, cara. Idade Média é uma coisa que... invenção de iluministas, né? Mas o senso comum é o quê? A Idade Média começou na queda de Roma, na queda do Império Ocidental, né? Por volta do ano 498, uma coisa, século V. Né? Começou no século V e a Idade Média acabou com a queda de Constantinopla, quando o Império Otomano invadiu Constantinopla, eu acho que em 1453, se eu não estou enganado. 1453 foi o final da Idade Média. E o Concílio de Florença, que você citou, foi em 1439. Ou seja, menos de 15 anos depois do concílio, acabou a Idade Média. E você vai dizer que foi no auge da Idade Média? Velho. Cara, eu não sei que livro que você está lendo. Você está lendo livro de poesia, você está lendo livro de historinhas, você está lendo o Gibi da Mônica, cara. Começa a ler um pouco os livros de história. Se você quiser, eu até te indico, né? Principalmente o que eu mais gosto, a história da Idade Média, a história medieval, né? Te indico ali Regine Pernoud, A Inquisição em Seu Mundo, de João Bernardino Gonzaga, Thomas Woods Jr., né? A Igreja Católica, construtora da civilização ocidental. Nem os livros de Daniel Hopes, né? História da Igreja, o livro que ganhou, a obra que ganhou o prêmio da Academia Francesa de Letras, e muitos outros livros eu posso te indicar para você aprender sobre a Idade Média, cara. Concílio de Florença, foi no auge da Idade Média. O auge da Idade Média, o que foi? Foi a escolástica. A escolástica, meu irmão. São Bernardo de Claraval, São Tomás de Aquino. Isso que foi o auge da Idade Média. Não foi em 1439. Em 1439 a Idade Média já estava capengando, velha, já moribunda, cara. Velho, não vergonha nós não, velho. Vergonha, cara. A doutrina do purgatório é totalmente desconhecida da igreja primitiva. Por mais que a Igreja Católica possa falar que os pais da igreja falavam a respeito de purgatório, os textos são somente indicativos, não há nenhum texto assim confirmatório, mas na igreja primitiva, ali, mesmo dentro da Bíblia, ou mesmo logo depois ali da morte de João, que deve ter sido o último apóstolo a falecer, não há existência de purgatório. Você não olha para a igreja primitiva e vê qualquer conexão. E até o concílio de Florença nada era certo sobre a questão do purgatório, que as pessoas que defendiam o purgatório, elas não eram muito firmes naquilo que defendiam, nem elas pareciam ter certeza da existência do purgatório. É o mesmo argumento que ateu, agnóstico, né, utiliza. Purgatório foi uma doutrina tardia. Foi elaborada muito tarde, séculos depois de Jesus Cristo. É o mesmo argumento que os ateus e os agnósticos, por exemplo, você pega o Fábio Sabino. É o mesmo argumento que o Fábio Sabino usa para invalidar a Bíblia. A Bíblia, eles falam que a Bíblia foi tardia. A Bíblia ela foi compilada, ou seja, foi inventar a Bíblia século V.
Não, século IV, finalzinho do século IV, apagar das luzes do século IV, 389, uma coisa assim. É o mesmo argumento. E daí, você vai jogar fora a Bíblia agora, depois de saber dessa informação? Não sei se você sabia. Os primeiros cristãos não tinham Bíblia. Ninguém menciona a Bíblia. Você não vai ver falar de Bíblia nos 3 primeiros séculos ali. Não tem Bíblia. Ah, mas eles falam em escrituras sagradas, escrituras inspiradas. Não é sinônimo de Bíblia. Eu posso pegar o evangelho de Marcos, Lucas e João e falar, ó, isso aqui são escrituras sagradas, são escrituras inspiradas. Mas isso aqui é Bíblia? Se você disser que 3 evangelhos, que são escrituras sagradas, é o mesmo que Bíblia, então eu posso jogar tudo o resto fora, ficar só com esses 3 e dizer que eu tenho a minha Bíblia. Eu vou estar... É uma questão de dedução lógica. Não tem Bíblia nos primeiros séculos. Me mostra os primeiros séculos com Bíblia na mão. Não tem. Eles falam e mencionam as escrituras sagradas, mas o cânone completo só vai surgir pela primeira vez, do jeito que nós conhecemos hoje, né? Com especulações de Santo Atanásio. Vai ver quando que Santo Atanásio viveu. E foi bater o martelo mesmo. Isso aí era uma lista de Santo Atanásio. Não havia ainda sido canonizada, não era consenso da igreja. Só se tornou consenso, foi canonizada mesmo, no concílio de Hipona, Cartago e Roma. Ali, apagar das luzes do século IV. E daí? Você vai invalidar a Bíblia agora? Mas ó, o que mais grave aqui, cara, novamente, se você quiser eu te indico uns livros de história, confiáveis, né? Pra você entender um pouco de história, principalmente história da igreja, porque eu não sei, você nunca deve ter pego um livro sério sobre história da igreja. Você vai me dizer que os primeiros cristãos não mencionavam, não criam no purgatório. Sério isso, cara? Eu vou citar aqui alguns do começo do cristianismo, que vocês chamam de cristianismo primitivo. Quando eu ouço essa palavra cristianismo primitivo, eu imagino um homem de Neandertal com a Bíblia preta na mão e gritando glória, glória, labachúrias. Não existe cristianismo primitivo, é catolicismo. A igreja sempre foi igreja católica, né, cara? Mas enfim, vamos ver o purgatório no cristianismo primitivo, né? Cara, Santa Perpétua. Santa Perpétua é uma das mártires que tem assim o martírio dela mais registrado, mais bem registrado. Santa Perpétua morreu junto com Santa Felicidade, né? E viveu ali no século III. Foi morta acho que no ano 203, né? E existe um escrito chamado Paixão de Perpétua e Felicidade. Diz o seguinte, abre aspas: imediatamente nessa mesma noite, isto me foi mostrado em uma visão. Eu vi Dinócrate, que era irmão dela, saindo de um lugar sombrio onde se encontravam também outras pessoas. E ele estava magro e com muita sede, com uma aparência suja e pálida, o sofrimento do seu rosto quando havia morrido. Então ela teve a visão do irmão dela que já tinha morrido, e ele estava com a mesma feição de quando ele morreu. Dinócrate foi meu irmão de carne, tendo falecido há 7 anos de uma terrível enfermidade. Porém eu confiei que a minha oração haveria de ajudá-lo em seu sofrimento, e orei por ele todo dia. Então, mesmo depois do irmão dela ter morrido, ela orava por ele todos os dias, pela alma dele. Século II, século III, início do século III. Ela viveu do século II. Até irmos para o campo de prisioneiros. Quando ela fala até irmos para o campo de prisioneiros, está se referindo a ela e os amigos dela que iam ser martirizados, não o irmão. Fiz minha oração por meu irmão dia e noite, gemendo e lamentando, para que tal graça me fosse concedida. Então, certo dia, estando ainda prisioneira, isto me foi mostrado, e ela teve uma outra visão. Vi que o lugar sombrio que eu tinha observado antes estava agora iluminado, e Dinócrate, com o corpo limpo e bem vestido, procurava algo para se refrescar, e onde havia a ferida, vi agora uma cicatriz. E essa piscina que havia visto antes, vi que seus níveis haviam descido até o umbigo do rapaz, e alguém incessantemente
extraía água da tina e próximo da orla havia uma taça cheia de água. E Dinócrates se aproximou e começou a beber dela, e a taça não reduziu o seu nível. E quando ele ficou saciado, saiu pulando da água feliz, como fazem as crianças. E então acordei. Assim entendi que havia sido levado do lugar de castigo. Não é purgatório aqui? Ela perdeu o irmão, depois começou a ter visões do irmão, pós-morte, da alma do irmão, orou para ele, e depois teve outra visão dizendo que as orações dela foram atendidas. Não tem purgatório? Atos de Paulo e Tecla, que é um livro apócrifo, né? Século II. E após a exibição, Trifena novamente a recebeu. Sua filha Falconila havia morrido e disse para ela em sonhos: Mãe, deverias ter esta estrangeira, Tecla, como a mim, para que ela ore por mim e eu possa ser levada para o lugar dos justos. Uma pessoa que já morreu, pedindo para a mãe interceder por ela, e para a mãe pedir para a Tecla interceder por ela, que já tinha morrido, para ser levada ao lugar dos justos. Não tinha purgatório no cristianismo primitivo? Uga, primitivo. Clemente de Alexandria, século III. Viveu ali no século II, né? Na sua obra Estromata 8, capítulo 8, versículo 6. Porém, nós dizemos que o fogo santifica não a carne, mas as almas pecadoras, referindo-se não ao fogo comum, mas ao da sabedoria, que penetra na alma, que passa pelo fogo. Tertuliano, século II, né? Da alma, capítulo 58. Por isso, é muito conveniente que a alma, sem esperar a carne, sofra o castigo pela qual tenha cometido sem cumplicidade da carne. E igualmente é justo que, em recompensa pelos bons e piedosos pensamentos que tenha tido, sem a cooperação da carne, receba consolos sem a carne. Mais ainda, as próprias obras realizadas com a carne, ela é a primeira a conceber, dispor, ordenar e pô-las em alerta. E ainda naqueles casos em que ela não consente em pô-las em alerta, no entanto, é a primeira a examinar o que logo fará no corpo. Enfim, a consciência não será nunca posterior ao fato. Consequentemente, também a partir deste ponto de vista, é conveniente que a substância que foi a primeira a merecer a recompensa seja também a primeira a recebê-la. Em suma, já que por esta lição que nos ensina o Evangelho entendemos o inferno, já que por esta dívida devemos pagar até o último centavo, como a passagem que eu mencionei anterior, né, ele fazendo referência, compreendemos que é necessário purificar-se das faltas mais ligeiras nesses mesmos lugares, no intervalo anterior à ressurreição, ou seja, antes do juízo final, né, essa realidade acontece. Ninguém poderá duvidar que a alma recebe logo algum castigo no inferno, sem prejuízo da plenitude da ressurreição, quando receberá a recompensa juntamente com a carne. Está falando, cara, de purificação, né, para receber a recompensa. Purgatório, não tinha purgatório? São Cipriano, século III. Uma coisa é pedir perdão. Aqui, Cipriano é legal que ele vai comentar aquela passagem de 1 Coríntios. Ele fala: uma coisa é pedir perdão, outra coisa é alcançar a glória. Uma coisa é estar prisioneiro sem poder sair até ter pago o último centavo. Outra coisa é receber simultaneamente o valor do salário da fé. Uma coisa é ser torturado ao longo do sofrimento pelos pecados para ser limpo e completamente purificado pelo fogo. Outra coisa é ter sido purificado de todos os pecados pelo sofrimento. Uma coisa é estar suspenso até que ocorra a sentença de Deus no dia do juízo. Aí já se refere ao juízo final, juízo com J maiúsculo, juízo final. Outra coisa é ser coroado pelo Senhor, né? E aqui Orígenes também vai citar a passagem de 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 11 ao 15. Orígenes, século III. Pois-se sobre o fundamento de Cristo. Aquela passagem que a gente analisou agora há pouco no contexto. Orígenes.
analisando ela, né? Pois se sobre o fundamento de Cristo construístes não apenas ouro e prata, mas pedras preciosas e ainda madeira, cana e palha, o que esperas que ocorra quando a alma seja separada do corpo? Entrarias no céu com tua madeira, cana e palha? Deste modo mancharias o reino de Deus? Ou em razão desses obstáculos poderias ficar sem receber o prêmio por ter ouro, prata e pedras preciosas? Nenhum desses casos seria justo. Com efeito, serás submetido ao fogo que queimará os materiais levianos. Para nosso Deus, aqueles que podem compreender as coisas do céu, encontra-se o chamado fogo purificador. Porém, este fogo não consome a criatura, mas aquilo que ela construiu, madeira, cana ou palha. É manifesto que o fogo destrói a madeira de nossas transgressões e logo nos devolve o prêmio de nossas grandes obras. Cara, tem outras citações mesmo, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas se dizer que não tem menção do purgatório nos primeiros séculos, cara, me poupe, cara. Argumentos protestantes mesmo para a não existência do purgatório, dizendo que o purgatório é a cozinha da Igreja Católica, que muito daquilo que a Igreja Católica professa, pratica, vem dessa doutrina, vem da crença de que exista um purgatório. E se você tirar essa doutrina da Igreja Católica, muita coisa do que ela faz simplesmente vai desaparecer, né? Então, por exemplo, missas que são rezadas para os mortos, isso iria desaparecer, afinal de contas não adiantaria mais orar pelos mortos. Se você tem indulgências, se você tem certas promessas sendo pagas para que pessoas saiam do purgatório, esse tipo de coisa, tem uma série de coisas que a Igreja Católica faz em função disso. E se tirar o purgatório, ela deixaria de fazer. Ele vai até chegar ao ponto de falar o seguinte, muito daquilo que entra nos caixas da Igreja Católica é baseado nisso, de pessoas que querem que os seus parentes que já se foram saiam do purgatório. E se você tira isso, você vai tirar uma boa parte da renda da Igreja Católica. O que eu vou falar sobre isso? Que argumento mais besta. A igreja não cancela, a igreja não exclui a doutrina do purgatório, porque se excluir, muitas coisas na igreja vão ter que acabar. Vai acabar a missa de sétimo dia, a missa de corpo presente, vão acabar as indulgências, vão acabar as orações de intercessão pelas almas do purgatório. Cara, o que isso impediria a igreja de acabar com uma doutrina que ela considera errada? O Papa fala, eu não vou acabar com essa doutrina, porque senão vai acabar a missa de sétimo dia. Cara, que argumento mais infantil, mais bobo, pueril. Se tiver que acabar, acaba, meu irmão. E daí não vai perder nada com isso. Você fala que vai perder muito da renda, que a igreja ganha muito dinheiro com o purgatório. Que dinheiro, cara? Muito dinheiro, parte da renda da igreja do purgatório. De onde você tirou isso? Você poderia botar exemplo aqui. O que a igreja ganha dinheiro com o purgatório? Esse papo de vender indulgência? Novamente, né? Se você vir com esse papo de vender indulgência, cara, meu Deus do céu, eu vou pegar o catecismo e dar um jeito de tacar ele na sua cabeça, porque quem que paga para indulgência hoje paga em dinheiro, em espécie? Quem que chega lá pro padre dele e fala, padre, eu vou dar um dinheirinho aqui para comprar indulgência? Esse papo de comprar indulgência é coisa de quem não conhece a porra da história e aprende sobre história da igreja assistindo vídeo de Lutero. O cara deve ter assistido o vídeo de Lutero e ficou na cabeça dele o quê? Que Lutero era contra a venda de indulgência, porque o pessoal comprava indulgência, então hoje ainda compra indulgência. O pessoal paga em dinheiro para ter indulgência. Te cantar, né, meu irmão? Posso que você vai dizer também que Lutero era contra as indulgências, contra o purgatório. Aí eu vou falar para você que nem o seu protestantismo mesmo você conhece, quanto mais catolicismo. Então não, cara, não, a igreja não acaba com isso aí, porque essa é uma verdade, é uma doutrina verdadeira. Para que ia acabar?
Não acaba porque não vai acabar. É verdade, verdade não muda. Né? Veneno matava ontem, veneno mata hoje, veneno vai matar amanhã. Independente se alguma autoridade superior chegar e falar, a partir de hoje veneno não mata mais. Vai continuar matando, meu irmão. Não vai deixar de ser verdade porque negou. Um outro argumento muito importante a respeito da não existência do purgatório, e eu acredito que esse é um argumento muito importante, muito valioso, é o seguinte: o purgatório, ele anula ou no mínimo rebaixa a questão do perdão de Cristo na cruz. Imagine o seguinte: Cristo veio, despiu-se da sua glória, veio à terra, morreu na cruz para perdoar o meu e o seu pecado. E aí, quando você está em Cristo, seus pecados são perdoados. Mas veja só, se os meus pecados são perdoados em Cristo, e foi pela sua morte vicária que esses pecados são perdoados, por que eu vou ter que pagar de novo pelos pecados quando eu morrer? O sangue de Cristo e a morte de Cristo não foi suficiente para me limpar do pecado? Ainda tem sujeira aí? Então, para mim, esse talvez seja o principal problema do purgatório. Ele rebaixa a cruz de Cristo. A cruz de Cristo não foi suficiente. É a cruz de Cristo mais o purgatório. Então aqui ele fala que, além do perdão de Cristo, teremos também o perdão do purgatório. Há dois tipos de perdão. Eu já mostrei que isso é espantalho. As almas que estão no purgatório já tiveram o pecado perdoado. Toda alma que está no purgatório já foi perdoada de seus pecados. É espantalho. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: cara, quem rebaixa, quem diminui o sacrifício de Cristo são vocês. Deus se encarnou, veio esse mundo, passou pela paixão, morte e ressurreição, né, para salvarmos, para salvar a mim e você. E você acha que você não precisa fazer nada, apenas aceitar Jesus? Você não acha que tem que se santificar, ser uma pessoa santa, ter virtudes, ter os dons de Deus? É apenas aceitar Jesus? Isso não é rebaixar o sacrifício de Cristo? Né? Cristo, cara, ao contrário do que protestante pensa, Cristo não morreu pelo pecado de todos. Cristo morreu pelo pecado de muitos. Ele conquistou o poder de dar o perdão para nós. Ele não conquistou o perdão para todos que aceitam Ele. Entendeu? O perdão é Ele que dá. É Ele que dá. Eu não sei porque vocês acham que vocês são autossuficientes, cara. Aceitei Jesus, estou salvo. Virei protestante, estou salvo. Comecei a pregar o solo escritura, estou salvo. Quem rebaixa são vocês, cara. Vocês rebaixam o sacrifício de Cristo, não nós. Nós não. É espantalho. É espantalho. Mas um argumento desse livro aqui para a não existência do purgatório é que, olha, se o purgatório não está nas Escrituras, ele não pode ser regulamentado pelas Escrituras. Ele vai ser regulamentado por coisas fora da Escritura. E quando eu dou esse poder a uma igreja, seja ela católica ou protestante, eu corro o risco de ter pessoas manipulando isso. É um perigo muito grande quando nós começamos a acreditar em coisas que não está na Bíblia. Quando eu crio alguma coisa, o poder de regulamentar aquela coisa vem parar nas minhas mãos. E aí eu posso regulamentar do jeito que eu quiser. E isso é muito perigoso. E o purgatório já foi utilizado pela Igreja Católica em certas épocas de maneira muito, muito danosa aos seus fiéis. Não, para encerrar, não poderia deixar de faltar o sola escritura. O purgatório não está na Bíblia. Se não está na Bíblia, alguém inventou. E se alguém inventou, foi alguém que é falível. E nós não acreditamos em coisas inventadas por gente falível. Esse é o argumento do cara. Novamente. É o argumento que os ateus e os agnósticos utilizam. Você pega, novamente, citando o Caio Fábio, que é o agnóstico mais conhecido do Brasil. Tem vídeo dele falando, né, da Bíblia. Falando que na Bíblia tem muitas coisas enxertadas lá que não estão no texto original. E realmente tem. Né?
a próprio cânone bíblico, a lista de livros que iam confeccionar a Bíblia, foi decidida por pessoas. Não está na Bíblia. Mostra para mim na Bíblia a lista de livros que compõem a Bíblia. Mostra. Não foram pessoas que escolheram. Vocês dão um tiro no pé, vocês cortam o galho que vocês estão cerrados com esse negócio de sola escritura, cara. Por isso que, sabe, eu adoraria que o Iago Martins aceitasse aquele debate meu com ele, que eu propus, para ver logo a sustentabilidade desse negócio de sola escritura, que é a coisa mais frágil que tem no protestantismo. Ah, não está na Bíblia, não pode, porque foi criação de gente falha. Atrocidades, coisas horríveis que foram cometidas pela Igreja Católica por causa do purgatório. E logo o purgatório é uma coisa condenável. Cara, existe uma expressão na área jurídica que diz: o abuso não tolhe o uso. O abuso não tolhe o uso. Não é porque uma coisa é usada por uma finalidade ruim que essa coisa necessariamente é ruim. Porque senão se a gente aplicar isso, por exemplo, na Bíblia. Cara, a Bíblia é uma coisa que foi muito, muito, muito utilizada para cometimentos de atrocidades. Os cátaros usaram a Bíblia, os arianos usaram a Bíblia, os gnósticos usaram a Bíblia, o protestantismo durante a sua revolta protestante cometeu a chamada Inquisição, entre aspas, Inquisição protestante, com base nas Bíblias. A bruxas de Salem foi com base nas Bíblias. O massacre de Cunhaú e Uruaçu foi com base na Bíblia. Entendeu? O genocídio que Henrique VIII fez, né, com os católicos irlandeses foi com base na Bíblia. Né? Vamos invalidar a Bíblia também, porque foi usada por uma finalidade ruim. Então essa é a minha resposta. Se quiser a gente marca um debate sobre o purgatório. Se quiser marcar um debate é só você me avisar, a gente marca aqui. Abre uma live aí, uma transmissão, e a gente debate sobre esse tema, é só você querer. Entendeu? E se você quiser também os livros sobre história, eu te mando. Autores, se você quiser, mas esses autores que você falou são católicos. Eu te mando que não são também, pode ser. Beleza? Então, esse foi a resposta a esse vídeo aqui do rapazinho do Livros e Teologia. E em breve a gente vai responder outros vídeos aí. Fiquem todos com Deus, paz e bem, amém.